Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar de grandezas não proporcionais. Então, para isso, consideremos as seguintes informações que temos. Observe que vamos analisar algumas situações que relacionam grandezas, mas não de forma proporcional. Então, vamos analisar na nossa aula de hoje duas situações. Vamos à primeira situação que temos. Considere o lado de um quadrado, medido em centímetros, e sua área, medida em centímetros quadrados. Então, vamos analisar aqui, essas três figuras que temos aqui. São três quadrados em que vamos relacionar aqui a medida do lado de cada um desses quadrados com a área de cada um desses quadrados. Então, observe o primeiro quadrado que temos aqui. Observe que a medida do lado dele é 1 centímetro. E observe que sua área é de 1 centímetro quadrado. Agora, vamos analisar esse segundo quadrado que temos aqui. Observe que a medida do lado dele é 2 centímetros. E sua área é igual a 4 centímetros quadrados. E agora vamos analisar esse terceiro quadrado aqui. Observe que a medida do lado dele é 3 centímetros e a sua área é igual a 9 centímetros quadrados. Então, observe que em cada um desses três quadrados aqui, vamos relacionar a medida do lado com a sua área, certo? Então, vamos fazer agora o seguinte, Vamos organizar esses dados em um quadro. Então, todas as informações que temos desses três quadrados, vamos colocar aqui nesse quadro de informações. Observe que a primeira grandeza que temos aqui é a medida do lado do quadrado, que foi dada em centímetros. E a segunda grandeza que temos é a área do quadrado, que foi dada em centímetros quadrados. Então, observe que se o lado do quadrado mede 1 centímetro, a sua área é de 1 centímetro quadrado. Observe que se a medida do lado do quadrado for 2 centímetros, a sua área é de 4 centímetros quadrados. E observe que se a medida do lado do quadrado for 3 centímetros, a sua área é de 9 centímetros quadrados. Então, observe que percebemos que, ao dobrarmos a medida do lado do quadrado, a sua área quadruplicará. E observe também o seguinte, que da mesma forma, triplicando a medida do lado do quadrado, a sua área ficará multiplicada por 9. Então, observe o seguinte, que se duplicarmos aqui a medida do lado do quadrado, ou seja, for de 1 centímetro para 2 centímetros, a sua área vai de 1 centímetro quadrado para 4 centímetros quadrados. Ou seja, ela vai quadruplicar, certo? Então, observe o seguinte, que se dobrarmos aqui a medida do lado do quadrado, a sua área vai ser quadruplicada, certo? Ou seja, ela vai se quadruplicar. Então, observe que se a medida do lado for de 1 centímetro para 2 centímetros, a sua área vai de 1 centímetro quadrado para 4 centímetros quadrados. Observe que, da mesma forma, se triplicarmos aqui a medida do lado do quadrado, ou seja, for de 1 centímetro para 3 centímetros, a sua área vai ficar multiplicada por 9. Porque se a medida do lado do quadrado é 1 centímetro, a sua área é de 1 centímetro quadrado. E observe que se a medida do lado do quadrado for 3 centímetros, a sua área é de 9 centímetros quadrados. Então, observe que se triplicarmos a medida do lado do quadrado, ou seja, for de 1 centímetro para 3 centímetros, a sua área vai ser multiplicada por 9, ou seja, ela vai de 1 centímetro quadrado para 9 centímetros quadrados. Então, observe que, assim, podemos concluir que a medida do lado de um quadrado e a medida da sua área não são grandezas proporcionais. Observe que, se fizermos aqui a razão entre
a área do quadrado e a medida do seu lado, observe que se a área do quadrado for de 1 centímetro quadrado, a sua medida do lado é de 1 centímetro. Observe que se a área do quadrado for de 4 centímetros quadrados, é porque a medida do lado desse quadrado é 2 centímetros. E observe que se a área do quadrado for de 9 centímetros quadrados, é porque a medida do seu lado é igual a 3 centímetros. Então, observe que 1 dividido por 1 é diferente de 4 dividido por 2, que é diferente de 9 dividido por 3. Por quê? 1 dividido por 1 é 1, 4 dividido por 2 é 2 e 9 dividido por 3 é 3. Ou seja, o resultado aqui dessa razão é 1, o resultado dessa razão aqui é 2 e o resultado dessa razão aqui é 3. Ou seja, o resultado dessa divisão aqui, 1 dividido por 1 é 1, o resultado dessa divisão, 4 dividido por 2, é 2, e o resultado dessa divisão aqui, 9 dividido por 3, é 3. Ou seja, 1 é diferente de 2, que é diferente de 3. Logo, 1 dividido por 1 é diferente de 4 dividido por 2, que é diferente de 9 dividido por 3. Então, observe e vamos concluir que essas grandezas que temos aqui, medida do lado do quadrado e área do quadrado, sendo que a medida do lado do quadrado foi dado em centímetros e a área do quadrado foi dado em centímetros quadrados, essas duas grandezas, elas não são proporcionais. Então, prosseguindo, temos aqui a nossa segunda situação, que diz o seguinte: a escala de temperatura Fahrenheit é muito utilizada em países de língua inglesa. Para converter uma temperatura em graus Celsius, cuja notação é essa aqui, essa bolinha e esse C. Então, essa bolinha aqui e esse C, ela refere-se a graus Celsius. Para graus Fahrenheit, observe que temos essa notação aqui. Observe que essa notação aqui, essa bolinha e esse F, ela refere-se a graus Fahrenheit, certo? Então, para fazer essa conversão aqui, é preciso multiplicar a temperatura que está em graus Celsius por 1,8 e, ao resultado dessa multiplicação, somar 32. Ou seja, se quisermos converter de graus Celsius para graus Fahrenheit, multiplicamos a temperatura que está em graus Celsius por 1,8 e, ao resultado dessa multiplicação, somamos 32. Então, observe agora o quadro a seguir. Então, observe esse quadro que temos aqui. Observe que aqui vamos relacionar, certo, essas medidas. Observe que temos aqui a medida em grau Celsius, certo? E aqui temos a medida em grau Fahrenheit. Então, observe que se a medida em graus Celsius é de 10 graus, em graus aqui Fahrenheit, ela vai ser igual a 50. Por quê? Se temos a temperatura que está em graus Celsius, para obtermos a temperatura que está em graus Fahrenheit, vamos multiplicar a temperatura que está em graus Celsius por 1,8 e, ao resultado, vamos somar 32. Ou seja, 10 graus Celsius aqui, para obtermos essa medida em graus Fahrenheit, vamos multiplicar 10 por 1,8, ou seja, 10 vezes 1,8 é igual a 18. E 18 mais 32 é igual a 50. Observe que, para convertermos aqui de graus Celsius para graus Fahrenheit, vamos multiplicar aqui o 10 por 1,8, que dá 18, e ao resultado vamos somar 32. Ou seja, 18 mais 32 é igual a 50. Ou seja, se temos uma temperatura em graus Celsius igual a 10 graus, na escala Fahrenheit, 10 graus corresponde a 50 graus, certo? Agora vamos pensar o seguinte: se a medida em graus Celsius aqui é de 20 graus, para obtermos aqui a medida em graus Fahrenheit, vamos multiplicar aqui o 20 por 1,8, que dá exatamente 36. E, ao resultado 36, vamos somar 32. Então, observe que 36 mais 32 é igual a 68. Ou seja, se temos uma medida aqui
em graus Celsius, que é 20 graus, em graus Fahrenheit, essa medida vai ser de 68 graus, certo? Então, agora vamos pensar no seguinte, ó. Assim, 10 graus Celsius correspondem a 50 graus Fahrenheit e 20 graus Celsius corresponde a 68 graus Fahrenheit. Ou seja, o que vamos concluir aqui? Vamos concluir o seguinte, que as duas escalas termométricas não são proporcionais, pois ao dobrarmos a temperatura em graus Celsius, isso não se repetirá na escala Fahrenheit, ou seja, elas não são proporcionais. E assim finalizamos nossa aula.